Bom dia, manhã de quinta-feira, né? 1 Samuel, capítulo 16, versículo em diante, fala sobre a unção de Davi, aonde Samuel foi atrás dos filhos de Isaí, ou de Jessé, que para ungir por intermédio do Senhor. Aqui diz assim, ó, o Senhor disse-lhe, até quando chorarás tu, Saul, tendo eu rejeitado da realeza de Israel? Enche o teu corno de óleo, vai, envia-te a Isaí de Belém, porque escolhi um rei entre os seus filhos. O Senhor escolhe uma pessoa, e ele escolheu Davi. Aqui na minha escritura, no versículo mais abaixo, diz assim, ó, que Davi era loiro, tinha belos olhos, era uma pessoa bonita, um rapaz bom. Assim, nem sempre, às vezes, o cargo que você tem é para você, certo? Às vezes, aqui Davi, ele pastoreava as ovelhas, ele foi ungido e o Espírito Santo do Senhor apoderou-se dele, certo? Para ele se tornar futuramente rei. Ele saiu do pastoreamento de ovelha, foi ungido, o Espírito Santo apoderou-se dele e ele tornou-se arpista do rei. E mais tarde tornou-se rei. Certo? O que o Senhor tem para você, o que o Senhor quer para a sua vida, certo? É que você seja cheio do Espírito Santo. Para impor as mãos na pessoa, para a pessoa fazer o que é certo. Aqui diz corno, o que é um corno? É tipo um chifre, um copo, que Samuel foi lá e despejou em cima de Davi, e Davi foi ungido, foi cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo do Senhor apoderou-se dele. E é o que o Senhor Jesus Cristo quer fazer de você. Ele quer se apoderar de você. Ele quer te encher do Espírito Santo, te encher do conhecimento. Davi cuidava das ovelhas, Davi se tornou arpista do rei, Davi se tornou rei. Tudo com o tempo do Senhor. Davi era uma pessoa, tinha assim belo aspecto, ou seja, ele era um jovem, ele era um homem bonito, de boa aparência, fazia o que era certo. Tinha em sua mão um cajado, tinha em sua mão uma tiradeira, sempre com pedra, matou urso, matou leão. E não foi Golias que destruiu, sabe, Israel. Não foi Golias, certo? Porque se tu está na presença do Senhor Jesus Cristo, se você tem o Espírito Santo de Deus, pode vir o urso, pode vir o leão, pode vir o Golias, certo? Se você está na presença do Senhor Jesus Cristo, o que acontece? Lá Davi matou a pessoa, ou seja, o urso, o leão e o Golias, certo? Naquela época Davi matou. O que é nos dias de hoje? É fazer a pessoa passar vergonha, que se coloca como um urso, como um leão, como um Golias, fortão, poderoso, e não é assim. O que o Senhor quer é uma pessoa que tenha disponibilidade de dar o seu coração. Aqui, Isaí deixou Davi para trás. E ele disse, Samuel disse, tem outro filho? Ele disse, sim, eu tenho, que está cuidando do rebanho das ovelhas. E geralmente quando você está cuidando do rebanho das ovelhas, que você tem algo, a pessoa quer te deixar para trás. Certo? Sempre tem aqueles que querem deixar você para trás, que não querem que ninguém descubra, sabe, o talento que você tem, a possibilidade de fazer as coisas certas para ajudar a pessoa. Certo? Sempre tem aqueles lá que querem sufocar você, que querem caluniar, que querem mentir, que querem destruir a sua vida. Sempre tem os Golias para afrontar. Sempre tem as pessoas ali, os irmãos, para querer não deixar. Eles querem manter você escondido, sufocado. Eles não aceitam o evangelismo. Porque tem a pessoa, quando Deus escolhe a pessoa, quando a pessoa tem o Espírito Santo de Deus, que conhece a Escritura, que conhece a palavra, não tira lucro de nada em cima da palavra, 1 centavo. Certo? Não tem lucro nenhum. Tem que falar a verdade e somente a verdade. Certo? Como o Senhor disse, vai e mata toda pessoa, todo gado.
Ou seja, fala tudo o que você sabe, fale a verdade. Porque o Espírito Santo de Deus vem, se apodera da pessoa e a pessoa fala a verdade. Certo? Então, não tem do que se preocupar. A verdade tem que ser falada, tem que ser esclarecida. Porque tem pessoas que não fazem nem bem nem mal, não fazem nada e atrapalham. Estão como um palanque de cerca na porta da entrada, para não deixar você entrar. Quando as pessoas querem te ajudar, quando as pessoas querem te mostrar o caminho, alguma coisa, as pessoas estão ali. Igual janela fechada, igual porta trancada. Certo? Mas sempre tem uma saída. E a saída foi Davi, certo? Ali que o Senhor achou. Uma pessoa cuidava, pastoreava as ovelhas, estava sempre levando as ovelhas para beber água, para levar, para ter comida. Por que Davi levava as ovelhas para comer e para beber água? Porque a pessoa que tem a palavra, ela fala a verdade, ela alimenta a pessoa com a água e com a bebida, com a água e com a comida, que é a palavra. E Davi tinha o dom de ensinar a pessoa. Davi, naquela época, ele cuidava dos animais. Se fosse nos dias de hoje, é um pastor, um presbítero, até um padre, mas que não se prostre para a imagem de escultura, que fale a verdade para as pessoas. Certo? Então, assim, ó, quando ele levava a pessoa para comer, quando Davi levava as ovelhas para comer, certo, para beber água, ele sabia o caminho que a pessoa tinha que ir. Ele levar a pessoa no caminho certo. Levar, naquela época, o rebanho de ovelha, Davi levava até onde tinha água, até onde tinha comida. Para os dias de hoje, é você falar a verdade para as pessoas e conduzir as pessoas no caminho de Jesus Cristo, na verdade, que é o alimento, a palavra que leva a pessoa para o céu, onde o Senhor Deus dará vida para essas pessoas, dará vida em abundância, ou seja, vida eterna. Certo? É somente falar a verdade, você tem que falar a verdade. Certo? A gente vê Raquel, era mulher, a filha de Labão. O que ela fazia? Cuidava do rebanho da ovelha do pai dela, como Davi fazia. Era uma mulher que conduzia a pessoa na verdade, na vida, que levava as pessoas para o caminho de Deus. Era uma mulher que não mentia, assim como Davi, que falava a verdade. Tem que ser assim, como Davi, como Raquel, como os profetas que eram pastor de ovelha, sabe, que conduz a pessoa na verdade, no caminho certo, aonde tem a água e aonde tem o pão, que é a palavra de Deus, que é a vida, que é o conhecimento, que o Espírito Santo vem e toma posse da sua vida, do seu coração, e você sabe o que é certo. Então aqui, quando você lê aqui que Davi pastoreava as ovelhas, ele falava a verdade para as pessoas, conduzia as pessoas na presença de Jesus Cristo. Ele não desviava as pessoas com outras coisas, dizendo assim, você tem que se prostrar para essa imagem de escultura, ou tipo assim, aquela pregação como se fosse assim, de prosperidade em cima de dinheiro para lucrar, para querer alguma coisa, para depois querer mostrar, para querer achar que a pessoa está fazendo o que é certo e não é. Tem coisas que não é assim, é diferente. Tem que conduzir as pessoas no caminho da verdade, ensinar a pessoa como que é. Porque aqui Davi, ele levava as ovelhas para beber água e para o alimento. O que é isso? Ele compartilhava. Ele cuidava, ele matava o urso, matava o leão para proteger as ovelhas. O que quer dizer isso? É proteger as pessoas de pessoas mentirosas, como o leão e como o urso, que querem atacar, que querem enganar, que não querem deixar os Davi escolhidos do Senhor falar a verdade para as pessoas. Então nós temos que nos cuidar para que isso não venha acontecer em nossas vidas. Temos que se cuidar com esses leões e com esses ursos e com esses Golias que afrontam o Senhor Jesus Cristo. Certo? Conduzir o rebanho de ovelha, cuidar do rebanho de ovelha, é falar a verdade, é conduzir a pessoa no caminho certo, é defender a pessoa contra Satanás. Ali o urso, o leão e Golias simboliza Satanás, que Davi protegia as ovelhas, que querem atacar as pessoas, certo? As pessoas, às vezes, são atacadas por outras pessoas mal intencionadas, que na frente às vezes é uma coisa ali para mostrar aparência, quando você se vira as costas, que você dá 2 ou 3 passos, a pessoa se levanta os braços, as pessoas falam mal. Tem que se cuidar com esse tipo de pessoa, que são considerados como leão, como urso, como Golias, pessoas perigosas. Tem que prestar atenção, não se deixar enganar por essas pessoas, certo? Assim, eu peço que em nome de Jesus Cristo, você seja uma ovelha, certo? De Jesus Cristo, uma pessoa que também aprenda a palavra de Deus, que também aprenda,
certo? As orações, a verdade, para conduzir outras pessoas pelo mesmo caminho, assim como Davi conduzia o rebanho da ovelha do pai dele para pastagem, para água, assim como Raquel conduzia o rebanho de ovelha do pai dela, Labão, para pastagem, para água, que é levar a pessoa até a presença de Deus, assim você também tem que fazer com sua família, com seus amigos no seu trabalho. Conduzir as pessoas, que assim, o que é a pastagem hoje? A pastagem hoje é a escritura, está aqui na minha mão, com mais de 70 livros para você ler, para você aprender. Se você observar bem aqui no capítulo 16, se você tem uma escritura que nem essa minha aqui, você vai ver que Davi era uma pessoa loira, uma pessoa de boa aparência, olhos bonitos, tudo uma pessoa boa, de boa aparência, estatura boa, assim, uma pessoa certa. E é assim que Jesus quer, uma pessoa que quer isso, é uma pessoa que faça o que é certo. O que você fizer é verdade, e se falar a verdade, assim, ele faz algo bonito na presença do Senhor Jesus Cristo, de boa aparência para a presença de Jesus, mas fazendo para as pessoas. Entende como que é? Davi primeiro, ele dava água e pasto para as ovelhas. Depois ele ia tomar café e ia se alimentar. É primeiro para vocês e depois para mim. Entende como é que é? Vocês têm que conhecer a palavra e se encher do Espírito Santo de Deus e sempre agradecer ao Senhor Jesus Cristo, tá bom? Eu peço que você seja uma pessoa abençoada, porque o Senhor tira você do cuidado do rebanho e coloca você a governar um país. Se você falar a verdade e for uma pessoa sincera, ele põe a você a governar um país, uma cidade, um estado. Pode ver nas escrituras aqui, Davi era uma pessoa boa, uma pessoa sincera que protegia. E o que Deus quer é que nós protegemos, falamos a verdade, não conduzir a pessoa na mentira, no engano e fazer a pessoa, tipo assim, querer fazer a pessoa ir para o inferno, conduzir a pessoa para o caminho da maldade. Não, tem que fazer como Davi fazia, como Raquel fazia, ser o escolhido do Senhor, cheio do Espírito Santo, porque Davi fazia o que era certo ali, certo? Conduzia as ovelhas. Nos dias de hoje é a pessoa. Então o Senhor te coloca como governador no país, como ele fez com Davi. O Senhor faz. Ele tira aquilo que não é, certo? Que nem Saul, que estava só fazendo o que não prestava, e coloca o Davi. Entende como é que é? Davi se atrapalhou ali umas vezes, mas serve de exemplo para nós não se atrapalhar, para nós fazer o que é certo. Nós não podemos, tipo assim, porque Davi pecou, porque errou, mas o Senhor perdoa, nós também vamos fazer. Não, não pode seguir esses exemplos. Se você viu que Davi ali pecou, errou, serve de exemplo para nós não pecar, porque as escrituras, ela é um exemplo para nós fazer o que é certo, ensinar as pessoas. O Senhor Deus tirou Davi de onde ele estava e colocou ele como rei, como governador, ou seja, como se fosse o presidente do Brasil. Entende como é que é? Por quê? Porque falava a verdade e sabia conduzir as pessoas. Naquela época era o rebanho da ovelha. Dá para nós ver como pessoas conduziam as pessoas pelo caminho certo. Certo? Não é só questão assim da pessoa ter aparência ali. Davi era uma pessoa bonita, era tudo mais, tinha aparência. É o que o Senhor quer, porque a pessoa ela tem que ter aparência, tem que ser simpática, tem que ter simpatia. Na verdade, é só falar a verdade. Pode ver, se eu dizer assim, tem uma casa lá atrás pegando fogo, as pessoas vão lá, não tem, é um mentiroso, ninguém gosta de mentira, ser enganado. Tem que falar a verdade, tem que dizer, a casa tá lá, vamos pintar, vamos ajeitar, vamos fazer as coisas. Falar a verdade, tem que ser sincero, tá bom? Assim que Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe cada um, que sejam sempre pessoas boas, sabe? Não se preocupe com o dia de amanhã, que o dia de amanhã produzirá a si mesmo. Vamos se preocupar com o dia de hoje, fazer as coisas certas nesse dia, para que amanhã nosso dia seja melhor, aprendendo as coisas boas. Então seja como Davi, como Raquel, conduz as ovelhas, conduz as pessoas pelo caminho da verdade e da sinceridade, para que isso passe de geração em geração. Que Deus abençoe você nessa quinta-feira. Se tiver culto na tua cidade hoje, participe, não perca. Não perca a oportunidade, não perca a chance. Esteja no meio do rebanho de Jesus Cristo para você ver que bênção que é aprender a palavra do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor.